Ei, Ok, gente, boa ótimo, então. noite. Vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial para mim, né? E acho que para o mundo da saúde mental, uma pessoa que, além de ser uma excelente pessoa, é uma excelente profissional, uma pessoa que tem uma conexão divina para além, né? Uma escolhida. Eu acho que tem essas pessoas que trabalham com saúde mental são escolhidas. A doutora Suzana, ela é uma pessoa escolhida, né, para estar aqui na Terra, para trazer aqui para a gente uma mensagem para nos ajudar nos atendimentos, ok? Então, eu sempre vou falar sobre isso, porque eu acho que quem trabalha com saúde mental trabalha com algo para além, né? Então, a doutora Suzana, ela é escritora, né, relatora de um livro muito lindo, maravilhoso, discípula de David Maldarsky, no qual eu tive a honra de conhecer, né, pessoalmente. Poucas pessoas têm essa honra, tiveram essa honra, eu tive essa honra de conhecê-lo pessoalmente, deitar no divã dele e tudo. A doutora Suzana, ela é escritora de um livro no qual ela vai trabalhar os desejos e as defesas. É um questionário, né? Um discurso no qual nós podemos também usar na nossa clínica no dia a dia. Então, ela desenvolveu todo esse processo durante a vida dela e a caminhada dela junto com David Maldassky, ok? Eles, né, eram parceiros não só de estudo, mas também de coração. Eles comungavam com a mesma percepção e a mesma capacidade interligada para escrever, que só quem tem mesmo essa noção mesmo pode perceber e escrever o que a doutora Suzana escreveu, né? Não tem como. O dia que eu passei pelo questionário, eu falei, como ela sabe tudo? E eu chorava, chorava, chorava. Como ela me descobriu tanto assim, né? Eu lembro, Eu eu chorava, lembro. você lembra? Eu estava no café. Oh, eu chorava, né? Então, seja bem-vinda, doutora Suzana, no nosso meio aqui no Brasil. Creio que todos os meus amigos que estão aí do outro lado também, que são seus alunos, são seus fãs. A Sim, gente fica muitos alunos emocionado, do né? Que são doutorado. muitos alunos do doutorado. Você os conquistou, né? Aí que você falasse um pouquinho desse discurso, né? Além do discurso da palavra, do desejo e defesas, também um pouquinho desse questionário. Então, obrigada, Janice, pelo convite. Não, nestas épocas é tão bom compartilhar, estar juntos. E também eu acho que é muito importante poder compartilhar com vocês um trabalho que estamos fazendo desde Argentina e Brasil para levar este questionário lá. Você me escuta bom? Perfeito, todo mundo. Ok. No grupo de gente que está lá falando para nós, sim, Uhum. está Você é uma o grande Gabriel, mestra. da Thaís, da Gabriela, da Cristiano, sim, está a Evelyn, muita gente do doutorado e muita gente que está envolvida com esta pesquisa. Vou contar um pouco como surgiu e de que se trata. É uma pesquisa levada adelante por a UCES, e é onde você também estuda para o doutorado, e que nas aulas, já há muitos anos atrás, eu comecei a explicar este instrumento. E a gente ficava simplesmente interessada primeiro e maravilhada depois quando aplicava. Porque Uhum. primeiro, em teoria, é um instrumento Uhum. muito sensível para estudar o discurso da gente. E pode Uhum. ser pacientes, podem ser postulantes para um trabalho, pode ser também na psicologia social, podem ser, inclusive, crianças, sim? E Uhum. quando a gente começa a aplicar, se maravilha por tudo que
pode conhecer em apenas uns 10, 15 minutos, como muito. Assim como você ficou maravilhada e chorava. O tempo E todo, então eu chorava, chorava. a ideia não é que a gente chore, mas eu acho que é muito impactante, porque eu tive uma devolutiva para você no momento, não? Então, quando a gente recebe aquela devolutiva, nós parecemos aquelas bruxas que tiram o tarot, porque parece que Isso está mesmo. adivinando os traços, Tudo. as defensas, os desejos, não? E, Uhum. e é muito fácil, mas tem, acho que, profundizar bastante para saber interpretar bem. Lá na que está conosco escutando, temos muita gente Tá, que já normal. aprendeu a interpretar e que vai levar Uhum. para as teses uma amostra levantada com o questionário desiderativo, porque acham Uhum. que, assim, em um breve tempo, podem aprofundar muito na história de vida, a personalidade da gente e especialmente desejos e defensas. Por que nos interessa falar de desejos e de defensas? Em realidade, a defesa é o motor, não? É o motor do carro, do barco. E é o que empuxa aéreos, não? A pulsão de vida. Está levada por o desejo, mas também pode estar frenada, não? Pode estar atravessada por diferentes defensas, sempre defensas do ego. E dependendo das defensas que estão em jogo nesse momento, é que você também vai poder não somente saber os traços mediante esta técnica, sino também as fixações e então as defensas, a corrente psíquica ou estrutura também. Então, é um processo psicodiagnóstico muito pequeno, em breve tempo. Ô, Suzana, e como que está sendo feito aqui no Brasil a validação desse teste? Para que nós possamos. Porque os psicanalistas, né? Interessante. É muito interessante, porque o Conselho Federal, você sabe que em Brasília quem coloca um dedo assim para arriba ou um dedo para baixo quando eles pensam que uma técnica não é suficientemente pesquisada ou não tem suficiente marco teórico ou uma amostra representativa. Nós queremos fazer tudo isso de forma positiva, levar para lá uma amostra muito grande que seja representativa. Nesse sentido, são os próprios doutorandos, sim, que estão levando, porque temos, por exemplo, amostras adaptativas, entre aspas, por exemplo, de professores ou dos próprios alunos do doutorado, e suponemos que são todos uns gênios com saúde mental, não? Então, e temos Parece, também, né, Suzana? temos Até também parece. crianças, sim, adaptativas, e temos crianças com patologias e diferentes patologias. Por exemplo, temos gente como está Cristiano de Paula, sim, também, e eu sei que está lá, e Thaís, a esposa dele. Eles participam também, por exemplo, com adolescentes que se autoflagelam, não? Que se automutilam. Thaís, Interessante. super. Mariani também. Thaís, por exemplo, tem aplicado, ela está
com adolescentes que são transgressores da lei. Então, tem aplicado em todo esse tipo de traços de personalidade. E mesmo ela tem aplicado em casos muito fortes, inclusive até homicídio, não? Feito por adolescentes. Então, a sensibilidade da técnica se leva a que todas as amostras diferentes que vamos apresentar sejam adaptativas, que se chama grupo controle, e patológicas, crianças, adolescentes e adultos, vamos a poder dar conta do validez no sentido do valioso que é essa técnica. E depois vamos fazer os cálculos estadísticos que sempre solicita o Conselho, e já estamos desde uns 5 anos até agora aprofundizando. É um marco teórico muito forte, porque vem do próprio David Maldavsky. A ideia dele dos desejos, as defensas, as correntes psíquicas são levadas para esta técnica e analisamos também em base ao que ele formulou com o ADL, que é algoritmo Lieberman, não? E é o método que ele propôs e é psicanalítico. Ô, Suzana, mas quando vai fazer essa devolutiva, né, como você fez comigo e tal, essa devolutiva é a fundamentação teórica que se tem e como que vocês processam para fazer essa devolutiva, que vocês estão ainda vendo como que vai ser pelo Conselho Federal, é isso? Sim, o que nós chamamos indicadores interpretativos, ou seja, o questionário é uma pergunta e depois você vai repetindo, mas colocando a pessoa um pouco em uma situação cada vez mais de regressão, sim? A primeira pergunta é se você não pudesse ser uma pessoa, que é o que mais desejaria ser. Então, na pergunta, você está perguntando por a própria identidade, por uma fantasia de perder a própria identidade humana por uns minutinhos, identificar-se rapidamente com um símbolo. O símbolo é bem um conceito freudiano, não? Que vem da interpretação do sono. O símbolo como aquele que condensa sentidos e interpretações. Então, não é apenas falar de um cachorro, ou um cachorro pequeno, não carinhoso. É falar de você que está projetando. E na argumentação que pedimos para explicar por que você tem selecionado esse símbolo, é que traz da mão a teoria freudiana e pós-freudiana do Maldavsky para interpretar as palavras, actos de fala e cena. Porque, logicamente, se você fala de um cachorro carinhoso, pequeno, muito cuidado por uma família, sim, e vai sempre estar acompanhado, é um clima emocional que você está transmitindo para o pesquisador, não? O avaliador, e não é o mesmo como quando uma pessoa fala, eu seria um leão, porque é o rei da selva, e ele pode matar se precisa comer. Já são traços diferentes. Mas tudo isso tem muita teoria, muita. Para o livro... Tem que se estudar bastante para poder fazer e dar conta de fazer essa devolutiva, né? Exato. Mas E essas pessoas que fazem essa devolutiva são pessoas que já estão treinadas a também fazer o teste e está passando por uma supervisão com você, né? Exatamente. E nós temos um grupo de pesquisadores e, metodologicamente falando, se chamam juízes, não? E o que você tem que fazer é uma supervisão com
interjuízes, ou seja, por exemplo, o Gabriel, que está escutando, ele está preparando a tese, aplica, e depois ele vai interpretar os símbolos, as argumentações, sem dar a devolutiva, não, para aquela pessoa, e ele envia ao grupo, que tem mais experiência, e vemos se concorda ou não. E se não concorda, temos que discutir no sentido científico de por que não concordamos. E algum vai mudar de ideia. Às vezes, eu mudo de ideia. Se outro me explica bem porque tem classificado desse jeito. Sim? Porque tem a proximidade. Mas o tempo que a pessoa está ali está importando? Ou não, Suzana? Como Janice... O pessoal perguntando. O pessoal perguntando se o tempo que você tem com a pessoa, isso vai ajudar? Você conhece a pessoa, tipo, conhecer a pessoa ou não? Sim, eu Na acho, devolutiva, não? eu acho que sim. Igual para a pesquisa, é muito mais valioso a interpretação às cegas, sem saber quase nada, somente saber que é mulher de tal idade, para poder ter um contexto, não para imaginar se é adolescente ou é uma mulher idosa, sim? Mas nada mais, porque quanto mais às cegas você pode fazer a interpretação, igual que no ADL, é mais objetiva e mais científica no sentido de confiança para aquele que está interpretando, nesse sentido, não? Mas para a clínica é super ótimo conhecer a pessoa. Quando você está fazendo um psicodiagnóstico em criança, se você já conhece a criança e tem que interpretar, é muito melhor, sim, que fazendo as cegas. Por exemplo, com adultos também, logicamente. Sim. Entendi. E você acha que esse pessoal que está aplicando, por exemplo, assim, em adolescentes, transgressores, né? Sim, traz essa defesa bem forte? Eu acho escutou? que o importante da técnica é que não vai encontrar uma defesa principal. São muitas. E então, até que se repete, dá um pouco outra, logicamente, não de personalidade. Mas o que dá são recursos. Porque, mais nesta época, estamos precisando de recursos adaptativos. Você pode ver com as perguntas positivas, que são aquelas que você pergunta que o que mais desejaria ser, você pode ver bem todo o repertório das defesas e os melhores recursos da pessoa, do paciente. Mas depois tem outra leitura, que é a negativa, que é o que você menos desejaria ser, se não pudesse ser pessoa. E essa parte é super interessante, porque dá como se fora a parte mais real do sujeito, a parte mais inteira, a parte que está tapada por as defensas. Está no inconsciente. Exatamente. É o retorno, não? Os psicoanalistas falamos, nas respostas negativas vai ser o retorno do reprimido, desmentido ou denegado, desestimado. Então, quando volta isso, você pode ver, aqui tem medo, por exemplo, a pessoa que teme de si mesma, não? Porque sempre são projeções. Ninguém está falando realmente de um cachorro, de um leão, de uma árvore, está falando de si mesmo. Sempre. Isso mesmo. Pessoal, alguém aí quer fazer alguma pergunta? Pessoal da Rede Pitágoras que estão aí, da Rede TV.
O pessoal quer fazer alguma pergunta para a doutora Suzana? E para saber alguma coisa a mais? Temos, por sorte, muitos pesquisadores, não? Trabalhando. Tem uma pergunta aqui, ó. Com crianças, tem uma pergunta aqui, doutora Suzana. Assim, só um minutinho. Com crianças, como eu poderia atuar dentro desse contexto? A partir de qual idade? A doutora Neuza está perguntando. Ok. É uma psicóloga daqui. A fala se modifica primeiro para propor como se for uma fantasia, uma brincadeira. E depois temos estudado em uma pesquisa que temos feito com a equipe em outra universidade, não em USP, é a Universidade de Salvador, e eles nos acompanharam, sim, em uma pesquisa feita com 100 crianças adaptativas, sim? E aí temos também, então, o tipo de discurso típico em crianças latentes, ou seja, temos pesquisado de 6 até 10 anos, nada mais agora. Uhum. E temos uma publicações sobre crianças. Depois poderíamos passar nas páginas de Instagram o repositório da UCES, que é onde está a revista científica, e lá temos alguns artigos sobre esta técnica em crianças. Os resultados são ótimos também, porque temos visto que as crianças latentes mais pequenas está tudo colorido por o êxito ainda. Quando não é assim, não sai do padrão, já temos que prestar atenção. E para as crianças da pré-puberdade, se for 9,5, 10, está tudo com cor justamente da maturabilidade do corpo na puberdade. Então, eles falam de muita coisa sexualizada, mas de forma ingênua, não? Sem tomar conta. Sim? A Gabriela está perguntando sobre... A Gabriela está perguntando sobre crianças com autismo, com síndrome espectro autista. Não tem como aplicar? Não temos aplicado, e eu acho que vai ser frustrante, porque a condição para esta técnica é ter capacidade de simbolização. Não se pode com criancinhas muito pequenas, e com um autista são tão concretos, e que acho que tem que você levar por um caminho excessivamente dirigido para responder. Quase que nós respondemos por eles. Então, eu acho que é frustrante. A condição da criança é que simbolize. Por isso tem que ser 4,5, 5 anos para frente. Até mesmo para ela dar conta, né? A Dani quer fazer alguma pergunta, Dani? Tem o pessoal do Pitágoras aí que está conhecendo hoje pela primeira vez, né? Porque, porque são coordenadores e tudo. Então, estão conhecendo pela primeira vez a técnica, que é uma técnica também... É uma questão projetiva, né, doutora Suzana? É projetiva, exatamente. E na Argentina tem muitas projetivas, mas como foi um argentino que trouxe de Espanha nos anos 50, chamava Jaime Bernstein, e ele era freudiano e kleiniano por a época, não? Os anos 60 na Argentina era a etapa de ouro do psicoanálise, com Blecher, Pichon Rivière, Aberasturi. Então, ele mudou a forma de perguntar o desiderativo e criou a interpretação, mas a proposta que estou falando agora
foi minha tese doutoral, que depois foi para um livro. Uhum. Então, eu Uhum. supervisei muito com o próprio David Maldavsky, resposta por resposta da mostra. Sim, eu tive a Uhum. mostra de adultos, foi a tese. E pesquisa com crianças foi outra depois. E, eu acho que eu trabalhei por uns 10 anos esse tema. Depois foi fácil o livro, porque com a tese por 10 anos, fazer um livro era 2 meses e já estava em Planeta Paidós. Mas o verdadeiro trabalho foi para a tese. Sim. Ô, Suzana, tem alguém mais, gente, vai perguntando aí, pode perguntando que eu vou passando para a doutora Suzana. Nós vamos ter uma surpresa, que esse livro também vai ser publicado através agora de por eletrônico, como é que é? É o book que você disse hoje? E esta semana, por a questão da pandemia e a parte econômica, Planeta Paidós é uma editorial muito conhecida, não? A nível mundial, Uhum. para fala hispana, é a mais conhecida em psicologia e em psicoanálise. E eles querem agora, Uhum. porque está esgotado o livro, não? Então, Uhum. eles querem agora voltar para a publicação do livro, mas em formato eletrônico. Sim, assim que Uhum. eu estou E o contente. pessoal de hoje gosta, né? Sim. A Neuza gostaria que um pessoal aí da sua equipe deixasse um contato para ela interagir com esses materiais. Você falou que o E pessoal aí entraria, né? a Aí o Neuza Gabriel é da é USP. uma outra pessoa. É, é uma Outra, outra pessoa, outra Neuza. É outra para entrar em Neuza. contato com esse Então, material. eu vou enviar o link do artigo que está na, de forma também eletrônica na biblioteca virtual da USP. Eu vou Uhum. enviar o É link. porque ela disse que só poderia. Uhum. Gente, mais alguma pergunta? Vocês gostariam? Tem que. Peraí. Janice, acho Acho importante a importante senhora a dizer que Suzana significa desiderativo. interativo. Muito bem. A palavra Aí, desiderativo Evelyn. vem da Obrigada. palavra desejo. Então, o questionário desiderativo é porque a pergunta é sobre o desejo. Os psicoanalistas sabem o que é desejo. E tenho uma experiência muito interessante sobre isso, porque eu fui em Brasília dar uma conversa, não, um encontro com psicólogos que trabalhavam de forma psicodinâmica, mas não eram psicanalistas. Então, eles falavam que eles perguntavam se você não gostaria, e o que você mais gostaria de ser se não for uma pessoa? E eu falei, gostar não é o mesmo que desejar. Quando você pede um desejo, é algo mais inconsciente, é mais profundo. Gostar é apenas algo um pouco mais banal e que se associa com coisas mais materiais. Sim? Então, Uhum. e eles, por 1 hora e meia, falaram que sim, que não, que gostaria, que desejaria, ok, não avançávamos. Nesse mesmo viagem que eu tenho feito para o Brasil, 2 dias depois, eu fui com um grupo de psicanalistas, sim, em Goiânia. Uhum. Então, eu falei, aqui em Brasília, às vezes, falam de gostaria, eu acho que é desejaria, é o questionário desiderativo, você fala do desejo. Lógico, todos assim, sem discutir nada, porque eram Uhum. psicanalistas. Quando nós Uhum. falamos de Porque o desejo é desejo, muito importante, né, na psicanálise, né? é assim, é um conceito Tem que muito dizer que a forte para vontade é diferente. Uhum. É claro, porque a Hebe está falando assim, aqui dizemos que vontade é diferente de desejo, lógico, né? lógico. Tá E dizendo aqui, gostaria a é uma Evelyn. palavra que eu gostaria de um sorvete, eu gostaria de poder sair para o shopping agora, mas não é meu desejo, não, é muito mais Uhum. profunda a palavra desejo, impacta de outra forma, de outro jeito quando você Uhum. pergunta para a pessoa, não?
Que você mais desejaria ser, se não pudesse ser pessoa, é muito forte, porque você tem que pensar em um espectro de símbolos que representam e são de identificação, seguro. E essa identificação com os desejos, né, igual a Evelyn está falando aqui, que às vezes as pessoas, se não usar o termo correto, né, epistemológico, as pessoas vão se perdendo. Porque desejo é algo muito profundo, tipo de Neogênio, né, o desejo está dentro de mim, né? Justamente. Agora, essas defesas, Su, também. Sim, e as defensas você vai olhar desse jeito. Quando você primeiro seleciona, supõe um símbolo que é o mais perto do humano, que é o animal, em geral algum animal doméstico, sim? Já se a pessoa, em lugar de selecionar um animal, e seleciona um objeto sem vida, como pode ser assim um café, não uma taça, falamos aqui de café, já tem algo diferente, sim? Mas o argumento é aquelas palavras que tem utilizado para explicar, aquelas justificativas, aquela intelectualização também, às vezes, sim, é um tipo de defesa. Mas também é a teoria. Supõe, alguns que estão tomando as aulas vão a compreender facilmente se eu falo da oralidade secundária, mas como não todo mundo tem por que saber, vou explicar. Quando você tem uma personalidade muito voltada para falar dos afeitos e está com um monto, não, uma quantidade da libido fixada em uma etapa, como a etapa do bebê, quando tem que separar-se do objeto de amor, o comum é ter, como sempre, nostalgia, saudade, sempre pensar o tempo passado melhor e que os afetos é o que domina a própria vida. Isso é traços, não é sintoma, ok? Então, se a pessoa fala de um jeito muito assim, que queria coisa carinhosa, e eles falam, eu sou muito boa pessoa, não posso matar nenhum mosquito, não? Você vai escutar logo nas negativas, não, isso. Eu não seria uma arma, porque a arma mata a gente, e eu acho que eu sou muito boa pessoa, e eu não quero matar ninguém. Então, se a pessoa é muito bonzinha nas positivas e exagera muito com o dano que pode fazer se ele fora, não, se ele se identifica como uma arma, aí tem dois aspectos da mesma personalidade, não, branco e preto. Então, se fracassa a defesa utilizada naquelas positivas, que é idealizar o afeto e que é desmentir o próprio sadismo, ou seja, aquela agressividade que todos temos que ter, porque erosidade é isso, uma mistura de amor e ódio, é sempre. E agressividade e um pouco de sadismo que temos que ter simplesmente para lutar, não, por a própria vida. Então, E quando se perde um pouquinho disso, dessa manifestação agressiva, se perde um pouco do desejo de caminhar. Pode entrar no estágio de depreciação. Isso? Sim, seguro. Seguro. E também os traços esses depressivos, que são sintomáticos, também se pode pensar que é um desejo, mas que não está acompanhado por uma defesa positiva para o sujeito.
o fracasso da defesa leva o sujeito, às vezes, a fazer sintoma e ficar sem vontade de nada e ficar tranquilo, passivo, e que as coisas vão acontecendo, não? Como uma... A Evelyn está aqui contribuindo, aqui falando que a agressividade é necessária, a agressão é diferente. Que a Sim, agressão é algo... é verdade. Né? A agressividade é necessária. E a agressão é um ato que você está fazendo. Exatamente, para expressar a agressividade. Concordo plenamente. Então... Alguém mais, gente, quer conversar? Às vezes é porque a pessoa está com vergonha de perguntar, de falar, porque tem medo de fazer uma pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para entender? Estão falando. Estão dando conta de falar. Nossa, mãe. Temos a Gabriel, que está fazendo a própria tese, e Isso. ele vai ter uma amostra gigante de, por exemplo, pessoas que estão fazendo a bateria diagnóstica para a portação de arma. E é muito interessante a fala deles, porque eles têm que portar a arma, eles têm que ter essa possibilidade de ter essa agressividade, sim, para portar a arma e utilizar se precisa, mas eles denegam, não desmentem esse próprio sadismo que tem que ter, que é adaptativo para eles, que eles falam, não, eu nunca seria uma arma. Mas eles estão lá sentados falando com Gabriel para poder ter o carnê que dá lugar a eles para poder justamente portar a arma. Então, aí tem negação. Isso, o Gabriel está falando isso mesmo, Suzana. Eles estão lá. E como que é isso, Suzana? Nesse momento desse questionário, né, Gabriel? Você pega que ele quer ter aquela arma e isso é bom. Esse tipo de agressividade. É uma parte da agressividade eles têm que ter, igual que qualquer pessoal policial, não? Aqui Thaís está falando de libido intrassomática. Ok, tem que explicar. Ok. O pessoal está pedindo, fala um pouquinho sobre libido intrassomática e tal. Ok, vamos. O pessoal que está na pesquisa já sabe que esta técnica, mais que qualquer outra projetiva, é muito sensível para pesquisar o que nós chamamos de libido intrassomática. É um conceito acunhado por David Maldavsky, basando-se em Freud e em Lieberman e em outros autores que são da escola psicossomática. E ele fala que temos um momento no desenvolvimento, um momento muito cedo, que é aquele do desenvolvimento primeiro no próprio útero da mãe, depois do nascimento, não, do parto. E também toma em conta aqueles primeiros momentos que o bebê ainda não se conecta com o objeto de amor. Aí estão perguntando, justamente, dentro da teoria do Maldavsky, sim, é isso. Então, quando o bebê consegue passar da quantidade para a qualidade, já estamos caminhando numa oralidade com um objeto parcial, logicamente, de amor, não? Não vivido como algo diferente ao próprio ego, porque lembramos que na oralidade o bebê pensa que a mãe está feita por a fantasia dele. O desejo, não, lembram que está inaugurado por a primeira experiência de satisfação, que é imaginária, não? Então, prévio ao desejo, justamente, está aquele momento da libido intrassomática, onde a libido fica
como circulando por os órgãos do bebê, especialmente pulmão e coração. E também agregamos a ideia da pele, sim, que Didier Ancier trabalhou o ego-pele, como a pele como um órgão de conexão do interior do corpo com o exterior. Não é a mãe que tocando a pele vai a erogenizar e vai permitir ao bebê sentir o corpo integrado, de a pouco. Sim? As pessoas que ficam fixadas na libido intrassomática são aquelas que não têm possibilidade de qualificar experiências e vivências. E tudo fica como... Fica no campo das sensações só. Isso, puras sensações. Só campo das sensações. Ela não consegue diferenciar as sensações das percepções. Ela não vai por os 5 órgãos. Exatamente. Então, interessante. E a vivência não pode ser diferenciada, e o afeto menos. Então, você pergunta, como está? Ah, muito bem, porque comi muito rico hoje. Você não está perguntando se sente o estômago cheio ou não. Você pergunta por estado anímico, e eles falam de estados corporais. Ah, bem, dormi bem. Ah, tenho frio. Não Suzana, interessante, né? Muito interessante. Diferente. É interessante porque a questão também que Freud fala sobre isso, né? Que aquilo que não é sintomatizado vai para o coração ou para o pulmão. Exatamente. E o que você precisa para viver apenas o bebê nasce, precisa respirar com os pulmões, é a primeira vez que o coração está trabalhando bem. Aí não interessa o peito, a mãe, se ele reconhece, nada. Tem que respirar e o coração bombear a sangue para funcionar bem. E se o neonatologista tem que levar ele para fazer algum procedimento, que leve, porque o principal é que viva. E aí é importante, tenhamos uma pergunta, agora não lembro o nome da pessoa, mas falou da psicoanálise ortodoxo e a libido intrassomática. Isto está baseado na segunda teoria das pulsões de Freud. Ou seja, proteção anti-estímulo, está falando, sim. Ou seja, falar de pulsão de morte em contraposição a ele. Então, a gente que tem problemáticas ligadas à libido intrassomática está atravessada por a pulsão de morte. Então, isso é o que tem em conjunto as adicções, já seja substâncias químicas, ao cassino, ao jogo, a ganhar dinheiro na bolsa de valores, se adicção ao sexo anônimo ou pagar prostitutas, tudo isso está envolvido sempre por a pulsão de morte, porque é gente muito psicossomática também. O corpo não tem simbolização, não tem simbolismo, não. E Freud fala da proteção anti-estímulo que não está presente, falha aquela proteção anti-estímulo. E falha também o objeto de amor, isso seguro, não? A mãe é uma mãe que decepciona também. Isso mesmo. Suzana, o pessoal está perguntando aqui se você poderia dar um curso sobre o questionário desinterativo. A gente até conversou hoje, né? A gente está montando um curso de pós-graduação, tá? Pessoas que realmente gostam de estudar. E também seguro, porque também eu acho que já são expertos, a equipe que nos está acompanhando, não? O pessoal que está perguntando. Aí vão fazer um curso de pós-graduação que deve começar em agosto, só de questionário deliberativo da doutora Suzana, ok? Nós conversamos hoje, né, Suzana? Aí eles perguntaram
e a gente está dando esse retorno para vocês. Gente, no momento, as manifestações das neuroses, esses traços narcísicos, a questão da psicose, da perversão, vai aparecer conforme tudo está escrito agora nesses livros contemporâneos. E precisamos estudar mesmo para dar conta, né, dessa questão. O pessoal está agradecendo o curso de pós aí, né? Pessoal, quer falar mais alguma coisa? Porque além cada pessoa que vai fazer o curso pode também fazer uma prática. Mesmo se continuarmos desse jeito, vai poder fazer uma prática online. E acho que desse jeito também faz parte do equipe de pesquisa, não? Com certeza. Agora estamos, mas isso é um segredo, se nós já temos bastante amostra, mas agora é que estamos colocando num comitê de ética. Ninguém tem que saber que já temos amostra, porque leva tempo. É sigilo social. Vocês tudo que estão tendo aqui, eu não tenho nenhum desiderativo brasileiro, não, nenhum. Não, mas, nenhum. É a forma okay. de nós também ir agrupando por patologias e saber que estamos conseguindo uma amostra bem potente, não? Bem forte. Porque a ideia é validar lá e fazer um manual, fazer um livro lá. Excelente, isso mesmo. Parabéns, doutora Suzana. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, né? Foi lindo. O pessoal está falando, gravou, a gente vai colocar no histórico, vai converter para o YouTube e vai passar para a doutora Suzana também, para ela colocar no canal dela, tá bom? No YouTube. E a gente passa para vocês também, tá bom? Nós vamos converter a live no YouTube. Tenho ok? Muito... isso mesmo. E ficar na história, né? Ficar na história, ok? Um abraço, muito obrigado. Deus abençoe por você ter aceito. Todos os que são dos sumos da UCES, que já temos passado o tempo juntos, envio beijos, abraços. E para a gente que ainda não nos conhecemos, um gosto poder estar com vocês e que vocês também participaram, falaram, perguntaram. Vocês são lindos. Muito obrigada, viu? Já vai estar no breve, até amanhã, já está no YouTube do Sumos e da doutora Suzana também. Tá bom? Okay, um beijo para vocês, gente. Um abraço. Obrigada, Su. Tchau. Obrigada a você, Janine. Obrigada a você, linda.